Boa noite. Que a paz do Senhor permaneça conosco, agora e sempre. E que Ele continue nos ensinando o caminho para a verdade e para a vida. Eu venho do Piauí, é logo ali no norte, 2.800 quilômetros de São José do Rio Preto. Trago o meu calor para vocês e a minha alegria. Quando eu pensei essa palestra, Transformação, Renúncia e Amor, foi justamente em uma tarde em que eu procurei uma repartição, que geralmente eu vou a essa repartição uma vez por mês ou a cada 2 meses. Eu vou resolver problemas meus e ali permaneço talvez por 40 minutos, 1 hora, quando ali estou. Naquela tarde em que eu fui até a repartição, eu percebi algo diferente naquele local. E foi isso que me chamou a atenção. Eu percebi que na repartição uma parte do piso havia sido retirado e a outra parte estava novo, já havia sido posto um piso novo. O assoalho estava bonito de um lado, no entanto o outro havia sido retirado. O reboco na parede até a altura de 1,5 m também havia sido trocado. O forro também estava sendo modificado, a instalação elétrica estava sendo trocada. Os móveis da repartição certamente seriam trocados. Os funcionários de tudo faziam para nos atender bem, para nos deixar confortáveis. E nós de tudo fazíamos para nos sentirmos tranquilos naquela tarde. Mas foi uma frase, escrita em uma faixa, que estava fixada na parede lateral da repartição, que me chamou a atenção. A frase na faixa dizia o seguinte: para melhorar, tem que piorar. Eu achei a frase interessante. Estava bem pior a repartição. Imaginei eu que futuramente estaria melhor. E fiquei imaginando se de fato na vida para melhorar tem de piorar. Eu fiquei imaginando se isso faz sentido. A frase estava ali, estava escrita. E isso despertava em mim profundas reflexões. Confesso para vocês que os 40 minutos que eu fiquei na repartição, eu não tirava os olhos da faixa, tanto que decorei a frase. Fui para minha casa e 2 meses depois eu retorno à repartição. Quando eu retorno à mesma repartição, 2 meses depois, a reforma, a transformação havia sido concluída. O piso estava perfeito por completo, novo, bonito. A cor das paredes, o reboco, tudo perfeito. O forro novo, a iluminação estava tão boa que não exigia da nossa visão para lermos. Mais ainda, os ar-condicionados estavam refrigerando, e isso é muito importante no Piauí. Mais ainda, os funcionários tranquilos, nos atendiam bem, nós estávamos felizes, a reforma de fato melhorou tudo naquela repartição. E eu novamente fiquei impressionado com a frase: para melhorar, tem de piorar. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia do médium Chico Xavier, Humberto de Campos nos diz o seguinte: o espírito é como uma gota de água cristalina quando está nos planos espirituais. No entanto, quando cai na terra, mistura-se ao lodo e transforma nessa poeira, nessa lama. Porque quando o espírito está nos planos espirituais, o espírito começa a recordar-se de tudo. O espírito compreende por que casou com aquela mulher, por que teve aquele esposo, por que teve aqueles filhos, qual o motivo de conviver com aquelas pessoas na casa espírita, por que teve aqueles vizinhos, aqueles colegas de trabalho, aqueles amigos da faculdade. Ele compreende tudo. Ele relembra algumas encarnações anteriores também. Com isso, o espírito vai clareando as ideias e vai se sentindo melhor. Mas quando ele está bem equilibrado, o mentor espiritual então toca em seu ombro e diz o seguinte: agora você tem que reencarnar. E o que é reencarnar? É esse pingo de água cristalino cair de volta na terra, misturar-se a essa poeira, a este pó da terra, e é como se transformasse em lodo, se transformasse em lodo. Por quê? Porque vem a lei do esquecimento. Aí eu já não sei por que casei com essa mulher. E você já não sabe por que casou com esse rapaz.
Nós já não sabemos por que tivemos esses filhos, por que tivemos esses vizinhos, por que estamos frequentando essa casa espírita, por que temos que conviver com esses colegas de trabalho. Nós vamos aos poucos, ou totalmente, nos esquecemos dessas situações, e aí vem de novo uma sensação de que piorou, porque estava tão bom nos planos espirituais. Vocês se recordam da literatura de André Luiz? Estava ótimo nos planos espirituais. De repente tem que reencarnar. Tem que dar sequência ao processo evolutivo. Dá uma sensação que piorou. Porque agora eu já não sei mais, não me recordo. Então dá uma sensação de que piorou. Mas isso é uma contradição. Por quê? Porque, em verdade, o espírito nunca piora. O espírito só melhora, o espírito só evolui, o espírito só cresce. O espírito não regride, o espírito não piora. Então, de onde vem a sensação de que piora? Porque nós sentimos essa sensação, às vezes. De onde está vindo essa sensação de que piora, se de fato não piora? Se isso contradiz a lei de Kardec. No livro Nosso Lar, existem 2 cartas introdutórias antes do primeiro capítulo. A primeira carta introdutória é do Emmanuel. E o Emmanuel nos apresenta André Luiz. A segunda carta introdutória, antes do primeiro capítulo, é do próprio André Luiz. E o André Luiz nos conta, no segundo parágrafo dessa carta introdutória, ele constrói um parágrafo belíssimo, eu considero como um dos melhores. E ele constrói esse parágrafo, nos levando a crer, no parágrafo, que nós somos como um rio. Quando eu li esse parágrafo pela primeira vez, eu confesso a vocês, eu fiquei imaginando se ser um rio é importante. Depois eu fui pesquisar sobre os rios. E eu descobri que um rio alimenta milhões de pessoas, mata a sede de centenas de milhões de pessoas, muda a realidade de cidades, estados, países. Aí eu fiquei pensando que se nós somos como um rio, segundo André Luiz nos leva a crer, fiquei imaginando se de fato nós somos tão importantes assim. Ser como um rio. Porque um rio é muito grande. Um rio age sobre uma região inteira e muda a geografia e a realidade da vida de centenas de milhões de pessoas. Então eu fiquei imaginando se de fato nós somos tão importantes como um rio. Diante dessa dúvida, então eu fui pesquisar a filosofia dos rios. Eu fui tentar entender os rios para poder compreender se André Luiz de fato estava falando a verdade. Não que eu duvidasse, até porque eu não acredito que André Luiz iria mentir. Ou iria criar essa simbologia, essa analogia tão somente para florear o livro Nosso Lar. Eu não acredito nisso. Então eu fui entender a filosofia dos rios. Quando eu comecei a entender a filosofia dos rios, e confesso a vocês que ainda não terminei, mas o pouco que aprendi vou dividir com vocês. Quando eu comecei a entender a filosofia dos rios, eu fiquei imaginando se de fato nós somos como um rio. E fiquei imaginando que, se nós somos de fato como um rio, na vida nada piora, tudo melhora. Essa foi a conclusão. Mais ainda, eu descobri que, de fato, como Allan Kardec fala, o espírito só evolui, só cresce, só segue, só avança, nunca volta. Se nós somos como um rio, nada piora, tudo só melhora na vida. Deixa eu contar para vocês um pouco da filosofia dos rios, porque se nós entendermos a filosofia dos rios, nós vamos nos entender, nós vamos entender quem somos. Todos os rios possuem imagens. Estou correto? Todos os rios possuem imagens. Se todos os rios possuem imagens, eu queria que vocês entendessem junto comigo. Quando vocês estão nas principais avenidas de São José do Rio Preto, que carros estão passando? Nós estamos no nosso veículo, nós estamos na nossa bicicleta, na nossa carroça, na nossa motocicleta, nós estamos a pé. Nós estamos no ônibus coletivo, transporte coletivo. Os outros carros que transitam à nossa esquerda, que transitam à nossa direita. Mais ainda, as pessoas que também estão transitando à nossa esquerda e à nossa direita, nos seus carros, bicicletas, carroças, a pé. O nosso colega de trabalho que senta na nossa esquerda, o nosso colega de trabalho que senta na nossa direita. O nosso amigo da universidade que senta na esquerda, que senta na direita. Essa pessoa que está aí sentada na casa espírita, à tua esquerda, à tua direita. Mais ainda, o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos avós,
os nossos amigos, nossos tios, ou seja, todas essas pessoas que estão circulando em torno de nós, em volta de nós, esses seriam os moradores das margens do rio que somos? Porque se nós somos como um rio, segundo André Luiz fala, eu preciso saber de vocês quem habita as margens do rio que somos. Por que que isso é importante? É importante porque se eles habitam as margens do rio que somos, como nós estamos banhando essas pessoas com as nossas águas? Como nós banhamos nossos filhos, os nossos vizinhos? Quais são as energias das ondas do rio que somos? Que nós despejamos na alma e no leito desses outros rios, uma vez que nós todos somos como um rio. Se nós somos como um rio, eu preciso saber como essas pessoas que habitam as margens do rio que somos, como essas pessoas mergulham nas nossas águas, o que elas pescam, o que elas bebem nas águas do rio que somos, uma vez que elas estão sempre nos rodeando, sempre nas margens do rio que somos. Elas se alimentam do peixe da sabedoria? Que peixes oferecemos para a humanidade enquanto rio que somos? O peixe da tolerância, da ternura, do amor, da fraternidade, da solidariedade? É preciso entender, enquanto rio que somos, o que oferecemos enquanto rio que somos. Porque pessoas habitam, vivem nas margens do rio que somos. Mas ainda eu pergunto a vocês, se essas pessoas habitam as margens do rio que somos, se nós possuímos margens, o que nascem nas nossas margens? Que árvores nascem nas nossas margens? O que brota ali, o que cresce nas margens do rio que somos? Nascem árvores grandes, caudalosas, troncos largos, porque os troncos que nascem nas margens do rio que somos, que são molhados com as águas dos pensamentos, das energias do rio que somos, esses troncos precisam ser fortes, porque as árvores que fazem parte da nossa vida, elas precisam sustentar os galhos. E que seriam os galhos? Um galho seria um filho, um galho seria nossa mãe, nosso pai, o outro galho seria um vizinho, um colega de universidade, um colega de casa espírita. Cada galho necessita de um tronco forte, e esse tronco precisa sugar a seiva, a água, para alimentar esses galhos. Possuímos tronco forte nas margens do rio que somos, tão fortes que podem sustentar os galhos da nossa vida, porque eles precisam de troncos fortes. Mas ainda eu pergunto a vocês, esses galhos produzem folhas, e essas folhas projetam sombras. O viajor cansado descansa à sombra da árvore do rio que somos? Ele refaz seus pensamentos à sombra da árvore do rio que somos? Se produz folhas, preciso saber de vocês, produzem flores. Porque Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que Deus é a essência, o perfume, o aroma, que por meio do homem e da mulher, enche o mundo inteiro de seu conhecimento. Produzimos flores que exalam o perfume de Deus, porque nós somos também copartícipe de Deus na construção do universo. E esse perfume das nossas flores enche o universo inteiro do conhecimento de Deus. Mais ainda, se produz flores, produz frutos, frutos doces ou amargos, que frutos estamos oferecendo para a humanidade. Se nós somos como um rio, deixe eu contar para vocês a história de um garoto, e esse garoto um dia ficou sabendo que era como um rio. E imaginando que ele era como um rio, ele então começa a procurar um rio. Ele queria conhecer um rio. E conhecendo um rio, ele achava que ia conhecer-se. Ia descobrir quem ele era. Então o garoto procura um grande rio. Eu vou contar para vocês a partir de agora, nesses próximos 40 minutos, a história deste garoto. O garoto então encontra um rio. O rio era largo, caudaloso. Era um rio grande. O garoto não conseguia atravessar a nado o rio. O rio surgia distante, em uma curva. Desaparecia distante, na outra curva. E o garoto permaneceu ali. Até que o garoto percebeu que só de olhar não dava para conhecer o rio. Só de olhar a superfície não dava para conhecer o rio. Ele precisava mergulhar na profundeza.
na profundidade do rio. E o garoto se joga no rio para conhecer a profundidade do rio. E quando o garoto se joga no rio, ele percebe que só consegue ver 3, 4 metros à sua frente. A luz do sol bate na superfície do rio e ilumina 3, 4 metros de profundidade. Depois disso, ele não consegue ver mais nada. O rio é muito grande. Sabe o que isso me faz lembrar? Um pensamento do Jung, da Joana de Ângeles. O Jung diz que o nosso consciente é esse momento atual. O nosso consciente é isso aqui, minha personalidade, é tudo que eu consigo conviver. E o nosso inconsciente é tudo aquilo que eu não consigo me recordar neste momento, mas que está aqui comigo. Joana de Ângeles acrescenta e diz também, são nossas vidas passadas. É o nosso inconsciente. Está aqui comigo, eu não consigo vê-lo, percebê-lo como percebo o consciente, mas ele me impulsiona. O que o garoto vê na profundidade do rio, 3, 4 metros de luz do sol, é o seu consciente, seu momento atual. E todo o restante que ele não consegue ver do rio é o seu inconsciente. Está ali com ele, impulsiona ele. No entanto, ele não consegue perceber como ele percebe o consciente. O garoto traz para nós um conhecimento de que talvez nós de fato sejamos como um rio, nessas narrações que eu estou passando para vocês. Mas o garoto fica insatisfeito. Ele pensa assim, eu não vou conhecer o rio mergulhando somente nesse trecho. Então eu vou subir até a nascente. Eu vou subir até a nascente porque eu preciso conhecer a nascente do rio. Se eu chegar na nascente do rio, eu também vou me conhecer. Eu vou aprender também um pouco do que sou. Então o garoto começa a subir até a nascente. Ele queria saber como o rio nasce. Sabendo como o rio nasce, ele ia descobrir como ele nasce. E ele vai seguindo pelas margens do rio, quer chegar às nascentes. Ele vai avançando. E quando ele vai avançando pelas margens do rio, ele percebe que o rio faz uma volta grande. E faz outra volta grande. E ele está perdendo tempo seguindo pelas margens na volta do rio. E ele entende o seguinte, eu vou seguir agora por novos caminhos. E eu vou seguir por um caminho por dentro da floresta. Porque se eu cortar o caminho por dentro da floresta, eu chego mais rápido na nascente. Eu não preciso dar a volta. E ele corta então por novos caminhos dentro da floresta. Sabe o que o garoto está nos dizendo com isso? Está nos dizendo que novos caminhos existem. Novas propostas de vida existem. É porque nós nos habituamos sempre a trilhar os mesmos caminhos e a colher os mesmos resultados. O garoto está nos dizendo que mesmo sendo rio, podemos trilhar caminhos diferentes. E por dentro da floresta é um caminho maravilhoso. Nós podemos pensar assim, mas por dentro da floresta existem feras. E essas feras podem me magoar, me machucar, me ferir. Quando nós entramos por esse novo caminho, às vezes as feras nos ferem. E nós dizemos assim, essa fera me caluniou. Nós chegamos no Espiritismo, que é um caminho maravilhoso, e dizemos assim, essa fera me caluniou, essa fera me agrediu, e eu agora tenho ódio dela. E eu vivo cheio de ódio, de raiva, por conta dessa fera que me acusou, me caluniou, me agrediu. E eu tenho ódio dela. Só que as feras do caminho, elas não têm nada a ver com isso. Porque nós temos ódio, porque nós temos ódio. E nós temos raiva, é porque nós temos raiva. Ninguém põe sentimento dentro do outro. As feras que nós vamos encontrando no caminho, elas simplesmente nos lembram, com a sua maledicência, com a sua calúnia, em que grau de evolução nos encontramos. A fera, quando nos agride, ela diz assim, olha, eu te agredi e eu sei disso. Mas quem despertou o ódio em você foi você. Porque os teus conteúdos são os teus conteúdos. E eu não tenho nada a ver com teus conteúdos. Esses são os teus conteúdos. E você desperta os conteúdos que você leva consigo.
Eu tão somente te lembrei com minhas agressões em que grau evolutivo você te encontras. Mas eu não tenho nada a ver com isso. E a fera vai embora, viver a vida dela. E nos deixa com os nossos sentimentos. Para quê? Para serem sustentados durante 15, 20 anos? Não. Para serem purificados, evangelizados, modificados, transformados. Todos os sentimentos que possuímos, nós os temos porque os possuímos. São nossos. Ninguém os põe em nós. Ninguém. O garoto então caminha mais um pouco e chega na nascente. E quando o garoto chega na nascente do rio, após atravessar esses caminhos, ele observa uma coisa interessante. Como o rio era muito grande, como o rio era muito caudaloso, ele imaginou que o rio nascesse um imenso buraco. Uma cratera gigantesca que jorrava milhões de litros de água. Ia jorrando milhões de litros de água. Por quê? Porque o rio era muito grande. Tinha que nascer de uma cratera gigantesca. No entanto, quando o garoto chega na nascente, o garoto descobre que não existe uma cratera gigantesca. Existe somente um olhinho d'água. Um olhinho d'água lá na serra. Aquele olhinho d'água ia jorrando aquela aguinha insignificante. A aguinha ia correndo como um filetinho de água e ia descendo a serra. O garoto olha para aquilo e diz assim, mas como? Como esse olhinho d'água aqui pode ser o meu rio grande e caudaloso? Como pode ser isso? Jamais, eu errei o caminho, fui por dentro da floresta, me perdi, esse não é meu rio. Sabe por que o garoto pensa assim? O garoto pensa assim porque quando nós somos pequenos, quando ainda olhamos o mundo como um córrego estreito bem pequeno, quando nós somos bem pequenos, nós não imaginamos que é da simplicidade de Deus que nascem as coisas grandes de Deus. Eu sei que é somente um córrego, eu sei que é um olhinho d'água, insignificante, eu sei, simples e ignorante, como Kardec disse que todos nascemos. Eu sei que é assim. Mas só que naquele olhinho d'água, simples e insignificante, já existe a proposta divina de produzir milhões de peixes, de matar a sede de centenas de milhões de pessoas e de alcançar o mar. É porque quando nós somos pequenos, nós não compreendemos a grandiosidade de Deus. Nós não compreendemos que é da simplicidade de Deus que nascem as coisas grandes de Deus. É um raio de sol que faz uma flor desabrochar no sertão, em meio à seca. É um raio de sol que faz nascer toda a vegetação da terra. É da simplicidade de Deus que nasce a grandiosidade de Deus. Quando pequeno não percebemos. O garoto então olha para aquele olhinho d'água e aquele filete e diz assim, como eu não acredito que aqui é o meu rio grandioso, eu vou descer. Mas agora eu vou descer o rio pelas margens. Eu não vou cortar caminho pela floresta, porque eu quero entender como esse rio cresceu. Eu quero entender como um rio cresce. E o garoto vai descendo. E quando ele vai descendo, ele percebe que desse lado vem um outro córrego. É um afluente do rio. Ele vem descendo esse córrego e suas águas são violentas. As águas vêm jogando nas pedras, batendo, sangra, muito violentas as águas daquele riachinho. E ele vem para jogar suas águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. O rio do garoto aceita aquelas águas violentas. Então o garoto desce mais um pouco. E quando ele desce mais um pouco, o garoto percebe que vem outro afluente. Outro riacho vem aqui desse lado, e ele vem descendo, jogando suas águas. Só que esse riacho possui as águas poluídas pela natureza. Não é poluída pelo homem. Águas barrentas, árvores que caíram, animais mortos. E vem tudo isso para jogar no rio do garoto. E esse riacho vem descendo, descendo, descendo. E o rio do garoto aceita essas águas. O garoto desce mais um pouco. E agora vem um terceiro afluente. Dessa vez, esse terceiro afluente vem trazendo nas suas águas muito dejetos humanos. O homem agrediu aquele riozinho. E ele está escuro. Águas mal cheirosas, lentas, 0% de oxigênio.
e vem para jogar suas águas no rio do garoto, e o rio do garoto aceita. O rio do garoto aceita outras águas também. O rio do garoto aceita todas as águas. O rio do garoto aceita as águas de todos os riachos, como estão e como são. E o garoto então começa a perceber que um rio, e olha que nós somos como um rio só cresce se aceita os outros rios na sua vida. Se não aceita, não cresce. E ele aceita os outros rios na sua vida, porque todos somos como um rio, como esses outros rios são e estão. Sabe por que ele aceita? Ele aceita porque ele sabe. Ele sabe que quanto mais ele aceita a água dos outros rios, maior ele se torna. Quanto mais ele aceita a água dos outros rios, mais ele cresce. E quanto maior ele é, mais ele possui a possibilidade, nas profundezas de suas águas, de refazer as suas energias. Um grande rio só se torna grande se aceita todos os outros rios na sua vida como são e como estão. E segundo André Luiz, nós somos como um rio. O garoto desce mais um pouco. E quando ele desce mais um pouco, ele percebe que num ponto do rio, o rio é tão calmo e sereno. Tão calmo e sereno naquele ponto o rio é. Tão sereno e calmo, que na superfície ele forma um espelho d'água. O rio forma um espelho d'água na superfície, de tão calmo e sereno, e reflete um céu. Um céu com as nuvens brancas de Deus e o sol, a luz do sol, que é a luz de Deus na terra. O garoto desce mais um pouco. E mais abaixo, agora o rio é agitado. O rio é muito agitado. O rio joga as suas águas, treme, é nervoso esse rio. E como ele treme, como ele é nervoso, ele não forma um espelho d'água na superfície. E como ele não forma um espelho d'água na superfície, ele não reflete um céu com as nuvens brancas de Deus e a luz de Deus, que é a luz do sol na terra. Os moradores aproximam-se das margens do rio e diz assim: fulano, vamos tomar banho nesse rio? E o outro responde: vamos não. Esse rio é agitado e nervoso. Eu não tenho coragem de mergulhar em rios agitados e nervosos. Ele pode me tragar, vai me sufocar. O garoto entende que rios calmos e serenos formam um espelho d'água na superfície e refletem um céu. Rios agitados e nervosos refletem angústia, dor e desconfiança. E nós somos como um rio. O garoto então chega no mesmo lugar onde ele banhava-se todos os dias. E ali, chegando naquele lugar, ele toma outra decisão. Eu vou descer o rio, porque se eu vim da nascente até aqui, eu vou saber onde esse rio chega, onde tudo isso vai dar. E o garoto começa a descer o rio. E quando ele começa a descer o rio, ele percebe uma coisa interessante. Todo rio possui pedras. Uma pedra aqui, outra pedra acolá, uma pedra pequena, uma pedra grande. Todo rio possui pedras, correto? Ele começa a observar como o rio trabalha as suas pedras, como o rio se comporta diante das suas pedras. E ele começa a aprender com o rio como ele deve fazer também com suas pedras. Nós temos pedras. Às vezes é o marido que é uma pedra. Às vezes é a esposa que é a pedra. Às vezes nós temos 4 filhos, 3 maravilhosos, tem um que é uma pedra. Na casa espírita existem 10 tarefeiros, 8 tarefeiros, que coisa maravilhosa esses tarefeiros, anjos na terra, mas tem 2 tarefeiros, meu amigo, só Jesus na causa, é uma pedra, e nós temos que conviver com as pedras. Na universidade, desse lado senta uma pessoa maravilhosa, do outro lado uma pessoa maravilhosa, mas lá no canto, que pedra. Quando nós estamos no trabalho, é todo mundo maravilhoso na repartição, mas tem um rapazinho naquela mesa que é uma pedra. Como eu devo fazer com as minhas pedras? Vamos aprender com o rio, porque nós somos como um rio, como um rio age com suas pedras. Como ele age, nós vamos agir com as nossas. Correto? Pedras pequenas.
Aqui essa minha mão aqui é uma pedra pequena. Aqui está a pedra pequena. Essa minha mão do microfone são as águas do rio. Então eu vou fazer um movimento. Como essa pedra é pequena, ela cabe dentro do leito do rio. Ela cabe dentro do rio, porque a pedra é pequena. Não é muito grande, é uma pedra pequena. E o rio vai passar por essa pedra. Eu vou fazer um movimento e vocês vão perceber esse movimento. Aqui está a água do rio passando na pedra. E vai passando. E segue. Vai passando e segue. A água vai passando e segue. Que movimento é esse dessa mão nessa mão? Um carinho, né? Quando a gente faz assim na mão do outro, é carinho. Então o rio vai acariciando suas pedras. Um rio não joga fora suas pedras. Um rio não despreza suas pedras. Um rio acolhe suas pedras, guarda suas pedras, acaricia suas pedras. Esse é o movimento do rio para com suas pedras pequenas. Agora vamos entender quando a pedra é muito grande. A pedra é tão grande que ela não cabe dentro do rio. Ela saca fora. Então a pedra fica assim, ó. E aqui do lado passam as águas do rio. Que movimento agora o rio vai fazer com essa pedra muito grande? Qual é o movimento? Me digam. Como? Vai contornar a pedra, correto? Vai contornar. Eu vou fazer o movimento do contorno e vocês vão me dizer que movimento é esse. Olha só. Meus braços agora são as águas do rio. A pedra está aqui, muito grande. Vou contornar as pedras e vocês me dizem o movimento. Movimento do abraço. Ou seja, com as pedras pequenas, carinho. E com as pedras grandes, abraços. Todas as vezes que o rio passa pela pedra, o rio leva um grãozinho de areia. O rio desce e leva um grãozinho de areia. O rio vai passando e leva um grãozinho de areia. Todas as vezes que o rio passa, leva um grãozinho de areia. E a pedra vai diminuindo, 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 até caber no coração do rio. Que coisa interessante e linda, né? Quanto tempo leva para fazer isso? Milhares de anos. Milhões, talvez, milhares de anos. Então, vou explicar para vocês a filosofia do rio com suas pedras, para que nós possamos fazer o mesmo. Com nossas pedras pequenas, milhões de carinhos. Com nossas pedras grandes, bilhões de abraços. E muita paciência, porque isso vai durar centenas de encarnações. Esse é o movimento do rio, com suas pedras, e nós somos como um rio e possuímos pedras. O garoto continua a sua trajetória e desce mais um pouco o rio. E quando ele desce mais um pouco o rio, ele chega numa cidade. Quando ele chega nessa cidade, ele observa algo interessante. Os moradores do rio, à tardinha, final do dia, descem até as margens do rio. As crianças ficam brincando, correndo e brincando de bicicleta, de bola e etc. Os namorados abraçados se beijam, abraçam e etc. As senhorinhas idosas, os senhorinhos idosos, eles vão até os banquinhos, sentam, ficam admirando o rio. O sol desce. Quando o sol vai descendo, o sol fica amarelo como ouro. E quando ele fica bem amarelo no pôr do sol, ele joga a sua luz dourada sobre a superfície do rio, dourando o rio. Dizendo para nós que se nós somos como um rio, e um rio pode dourar suas águas e brilhar como ouro para a humanidade. Mas a noite cai. E quando a noite cai, os moradores vão para sua casa. Os moradores retornam para suas casas. E quando eles retornam para suas casas, o rio fica sozinho. É noite, é escuridão, é trevas. E o rio na noite, naquela solidão, parece que sente uma depressão. Um pescador aqui, outro pescador acolá. E o rio fica ali sozinho na noite escura. Mas um grande rio, mesmo nas trevas e na noite escura da vida,
ele toma da luz da lua e prateia as suas águas. Um grande rio brilha sempre, seja noite, seja dia, seja luz, seja as trevas. Um rio brilha sempre, seja ouro, seja prata, seja sol, seja lua. Ele vai brilhar sempre, porque ele sabe que um grande rio possui as energias da vida e brilha a luz de Deus, que parte de dentro do seu íntimo para iluminar a humanidade com seus pensamentos e sentimentos, e a luz de Deus na terra. O garoto segue. E quando o garoto segue, ele percebe que desse lado é só fartura. Desse lado do rio é só fartura. Tudo que planta nasce. Milho, trigo. O homem irriga a terra com as águas do rio e tudo nasce. Na vida do rio é tudo fartura, é tudo alegria. Nada dá errado, está tudo perfeito. Muita bonança. Mas o garoto desce mais um pouco. E quando ele desce mais um pouco, agora montanhas altas surgem na frente do rio. E montanhas altas, difíceis essas montanhas, muito difíceis essas montanhas. E o rio vai avançando, e o garoto fica olhando para o rio que tem que atravessar as montanhas. E quando o rio se aproxima das montanhas, é tão difícil que às vezes um rio tem que se dividir em 10 para conseguir resolver aquele problema e aquela dificuldade, aquela montanha. E o rio vai se dividindo, mas vai buscando novos meios para atravessar a montanha. E vai atravessando as montanhas, se sente sufocado, se sente preso. Tem que se espremer ali entre uma montanha e outra e segue. Sabe o que isso me lembra? Me lembra que parece que no início da palestra eu iniciei dizendo que a vida tem sensações de que piora. Porque as montanhas difíceis surgem na vida de um rio e nós somos como um rio. E aí o rio tem que modificar-se, tem que se transformar, tem que buscar outros meios, outras saídas, tem que correr por outros caminhos, tem que se dividir, tem que tentar se encontrar depois. E isso tudo é muito difícil para um rio, porque essas montanhas não surgem sempre. Mas quando surgem, exige transformação no rio. E dá uma sensação de que piora. Mas é como Kardec disse, que eu também falei no início da palestra. É somente uma sensação, porque Kardec diz que só melhora, só avança. E um rio só avança, um rio só segue, um rio só progride, só evolui. Vocês já viram um rio voltando para a nascente? E nós somos como um rio. Só avança, só segue. São sensações. São sensações. Mas só avança. Depois que o garoto passa pelas montanhas, agora são curvas. Muitas curvas. Muitas curvas na vida do rio. Parece que o rio perdeu o foco. Não sabe para onde segue. E vai contornando curvas. E curvas. A vida do rio está enlouquecida com tantas curvas. Que seriam as curvas na vida de um rio? Uma curva seria o momento em que o rio se envolve com drogas, com álcool, com prostituição. Uma curva no rio seria o momento em que eu perdi uma pessoa importante na minha vida, se é que a gente perde alguém. Uma curva do rio seria o momento em que o rio se envolveu com corrupção. Seria o momento, na curva de um rio, seria o momento em que uma empresa do rio faliu, em que veio uma dor, uma tristeza, um câncer. Seriam essas as curvas do rio que parece que o rio perdeu o sentido, tira o rio do caminho. Mas sabe o que é que o garoto percebe? É que após tantas curvas, o rio volta a seguir reto. O rio volta a ter meta. O rio avança, passou pelas curvas, eram só curvas, superou, avança e segue. E quando o rio vai seguindo sua trajetória evolutiva, o garoto novamente está feliz. O garoto percebe que são montanhas, são curvas, mas que o rio segue, o rio avança, e nós somos como um rio. Mais à frente, o garoto percebe que o rio sumiu. Simplesmente ele olha para frente e o rio desapareceu. Ele vai e desaparece. Some.
E o garoto pensa assim: eu andei tudo isso para descobrir que um rio simplesmente some no nada? Não acredito. Um rio desaparece do nada. Então o garoto corre até o local onde o rio sumiu, onde o rio desapareceu. E quando ele chega ali, o rio não sumiu, o rio caiu. É uma cachoeira. Por isso que ele não via mais longe. O rio caiu. E como o rio caiu, ele olha para aquela queda do rio e pensa assim: são necessárias as quedas? São necessárias as quedas na vida de um rio? Deixa eu abrir um parêntese para nós fazermos essa reflexão, se são necessárias as quedas na vida de um rio, enquanto rio que somos. São necessárias as quedas na vida de um rio? Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, segundo Divaldo Pereira Franco, no livro Sexo e Consciência, segundo Roque Jacinto, no livro Maria Madalena, eles dizem que Madalena morava em Magdala. Morando em Magdala, era prostituta. Certa tarde, uma serva dela que havia ido ao mercado de Cafarnaum retorna dizendo que encontrou com um homem, e esse homem às margens do mar da Galileia, o lago de Genazaré, em Cafarnaum. Esse homem falava sobre o amor, mas falava de modo singular, não era como os outros. Madalena então corre até aquele local. Ela tinha sede de conhecer um amor diferente. Ali chegando, senta-se a uma pedra. E quando ela senta sobre aquela pedra, ela escuta o Messias, então, na sua pregação. E quando ela escuta o Messias na sua pregação, ela entende o amor. Nós vamos encontrar Maria Madalena agora seguindo Jesus. Abandonou Magdala. E vai atravessando a Galileia e a Judeia, a Samaria também, lá no poço. E assim, ela vai aprendendo o significado da vida ao lado de Jesus. Nós vamos encontrar Maria Madalena ao pé da cruz, junto de Maria, mãe de Jesus. Quando Madalena aproxima-se da crucificação, os guardas romanos estão ali e impedem a passagem de Maria Madalena. Maria, mãe de Jesus, olha para o soldado romano e diz assim: deixem-na passar, ela é da família. Agora nós encontramos Maria Madalena fazendo parte da família de Jesus. No domingo, após o terceiro dia, no dia da ressurreição, nós vamos encontrar Madalena também no Santo Sepulcro. Ela foi até ali. Chegando no sepulcro de Jesus, ela percebe que a pedra havia sido retirada. Ela adentra o local. Jesus já não está mais. Ela retorna. E quando ela retorna, ela vê o jardineiro. E começa a conversar com o jardineiro. Reconhece no jardineiro Jesus. Ali materializado, ressuscitado. Nesse instante, Madalena, então, corre até a casa do caminho. E na casa do caminho, ela bate a porta e Pedro, Tiago, João, Filipe saem à porta. E quando eles saem, Maria Madalena pronuncia uma frase. Que até hoje essa frase de Madalena está em nossos corações. Até hoje essa frase de Madalena está em nossa consciência. E mesmo que um dia nós possamos alcançar a perfeição, nós sempre vamos ouvir na nossa consciência e nosso coração todos os espíritos da humanidade, mesmo até a perfeição, irão ouvir a frase que Madalena pronunciou naquela tarde, olhando nos olhos de Pedro. Pedro, o Cristo vive. Pedro, o Cristo está entre nós. Você acredita nisso? Foi a prostituta de Magdala que caiu tão fundo no poço da prostituição, mas que subiu tão alto ao ponto de merecer anunciar ao mundo inteiro a ressurreição de Cristo. Eu narrei conforme os três autores que eu citei narram. Saulo de Tarso caiu. Saulo de Tarso incentivou o apedrejamento de Estevão. Saulo de Tarso perseguiu os cristãos em Jerusalém. Saulo de Tarso foi à casa do caminho ameaçar Tiago e Pedro. Saulo de Tarso diz que caiu literalmente do cavalo a caminho para Damasco. Saulo de Tarso se ergue, entra na cidade. E Saulo de Tarso então começa a estudar um evangelho. Começa então a perceber as montanhas que o cegava, a descobrir novos caminhos. E Saulo de Tarso, 10 anos após estudos do evangelho do Senhor, renasce das cinzas, sai de Jerusalém, sobe o Oriente Médio, atravessa a Turquia, o sul da Itália,
o que é hoje França, Portugal, Espanha, a pé, 4 vezes, para pregar no mundo inteiro o evangelho do Senhor e no mundo inteiro construir as igrejas do Senhor, para escrever as cartas e enviar para os coríntios, efésios e etc., para que nós pudéssemos ter o conhecimento da época do Cristo. Saulo de Tarso é o mesmo Paulo de Tarso. São necessárias as quedas na vida de um homem, na vida de uma mulher? São necessárias as quedas? Francisco de Assis caiu. Francisco de Assis, adolescente, era beberrão. Francisco de Assis foi para a guerra em Perúdia. Sonhava em matar o inimigo. São Francisco de Assis foi para a Quinta Cruzada. Também cai do cavalo, diz era uma luz. Retorna para casa enfermo. Continua dentro do quarto, todo trancado, isolado, mas continua vendo a luz. Até que a luz diz para Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja, Francisco. Reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Nós estamos falando do período medieval. Francisco vai para a vida. Francisco se joga no mundo. Francisco vai pregar o evangelho do Cristo pobre. É o mesmo beberrão. É o mesmo homem que foi para a guerra. E morre peregrino de Assis. Canonizado santo 2 anos depois. Possuía 5.000 franciscanos em vida. E não havia no mundo à sua época 2 pessoas em uma aldeia que não falassem no nome de Francisco. São necessárias as quedas. Uma vez eu estava no Recife para proferir palestras. E estando ali no Recife, eu fiquei num abrigo para idosos. Eu iria ficar num hotel e pedir para o pessoal me deixar ali naquele abrigo. Fiquei num quarto separado, não podia ficar com os idosos. Certa manhã fui até a cozinha, sentei-me próximo à mesa e comecei a conversar com a senhorinha que fazia o feijão, cozinhava o feijão para nós. E perguntei para ela, porque eu estava mentalizando essa palestra, estava no processo de construção mental dessa palestra. E quando eu olhei para ela, eu perguntei: senhora, são necessárias as quedas? E ela olhou para mim e disse assim: filho, é porque a humanidade é esquecida, filho. A humanidade é muito esquecida. Mas naquela tarde funesta da sexta-feira, filho, naquela tarde funesta da sexta-feira, após as 40 chibatadas, ele, Jesus, carregou sua cruz no ombro, atravessou as vielas do mercado de Jerusalém, filho, e por 3 vezes caiu, por 3 vezes se ergueu, por 3 vezes seguiu e avançou. Chegou ao Gólgota, filho, fincou sua cruz. Ali, crucificado de braços abertos, perdoou a humanidade. E após perdoar a humanidade, filho, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Criador. Ah, filho, é porque a humanidade é esquecida. Mas foi após 3 quedas que ele subiu aos céus e está ao lado de Deus Pai Criador. São necessárias as quedas? Graças a Deus que existem as quedas. São elas que nos tornam mais fortes. O garoto desce pela lateral e, ao chegar embaixo, olha para a cachoeira. Vocês já viram a cachoeira? Ao vivo, numa novela, numa foto, num filme? São bonitas as cachoeiras? São bonitas? Lindas, né? Ali é uma queda. Depende dos olhos que olham para as suas quedas. As quedas são belas. O rio vinha lento. Quando cai, observa como acelera as águas. Depois segue rápido. Quedas são necessárias para a evolução dos rios. E nós somos como um rio. O garoto, então, chega no mar. Que é o lugar onde todos os rios do mundo, todos os rios do mundo, um dia irão se encontrar. E olhando para o mar, antes dele jogar-se no mar, ele olha para trás e faz uma última reflexão. Ele que agora será mar, olha e tem a sua última visão de rio e reflete assim: ó Deus, ó Deus, eu enquanto rio nasci tão pequeno, Deus, lá na serra sozinho. Deus, eu nasci pequeno e eu aprendi a correr.
Eu segui Deus e eu aprendi a crescer. Eu entendi, Deus, que enquanto rio que sou, só cresço se aceitar os outros rios na minha vida, Deus. Deus, eu fui crescendo. E quando eu fui crescendo, Deus, eu aprendi a ser calmo e sereno e refletir um céu, para que a humanidade pudesse ver nos meus olhos a luz de Deus e na minha superfície o céu de Deus, da calmaria de Deus. Deus, em outros momentos eu fui agitado e nervoso, mas aprendi a acalmar as minhas águas e depois refleti novamente, sereno e calmo. Deus, eu avancei e atravessei cidades. Das minhas pedras pequenas, Deus, eu acariciei. As minhas pedras grandes eu abracei. A nenhuma desprezei. A todas amei. A todas guardei. A todas acolhi. Deus, eu não desprezei as minhas pedras. Aprendi a amar as pedras. A guardar, a abraçar. Ah, Deus, eu aprendi a ser dourado. Iluminar o mundo como ouro. Em outros momentos difíceis, aprendi a ser prata, Deus. Iluminar o mundo como a lua ilumina, Deus. Deus, eu nunca desisti, sempre avancei. Houve momentos de farturas, muitos houveram. E depois segui, Deus. E quando eu segui, eu percebi que também haviam montanhas. Atravessei. Percebi as curvas da vida. Segui. Não desisti. Avancei. Da minha queda maior, Deus. Da minha queda maior, o homem construiu uma usina elétrica. Uma barragem. Represou as minhas águas. E eu ali represado, sozinho, preso. Deus, eu queria sim seguir. Mas às vezes nós nos sentimos tão fracos, represados, aprisionados nos nossos pensamentos, nas barreiras que às vezes nós mesmos criamos. Mas sabe, Deus, ali represadas as minhas águas, eu queria avançar, eu queria seguir. Mas não podia. Era uma usina elétrica muito grande. Era uma barragem enorme me impedindo de avançar. Então, Deus, eu reuni as minhas forças, movi as turbinas da usina elétrica e produzi a energia elétrica que ilumina a noite escura dos homens das grandes cidades, para que ele possa ver melhor a vida e para que ele possa compreender melhor a vida. Deus, eu agora cheguei no mar e eu vou me jogar no mar, o lugar onde todos os rios do mundo irão se encontrar. E se um rio um dia vai se jogar no mar, deixa eu explicar para vocês em 2 minutos a filosofia do mar, já que um dia seremos mar, já que um dia todos nós, um dia iremos lá nos encontrar. Quando um dia nós formos mar, nós vamos entender que os mares, oceanos, representam 70% do planeta Terra. Os outros 30% são terras firmes, os continentes, onde 7 bilhões de pessoas habitam. As águas dos mares e oceanos banham todos os continentes, porque todos os continentes são cercados pelas águas dos mares e oceanos. Quando um dia nós formos mar, porque lá vocês podem ter certeza, lá nós iremos chegar. Quando um dia nós formos mar, nós vamos aprender a banhar 7 bilhões de pessoas, que irão trabalhar durante 1 ano, e nas férias irão procurar uma praia para se divertir com sua família. E ali, chegando na praia, irão banhar-se nas nossas águas, mergulhar na profundidade do que somos. Vão revigorar suas energias, refazer suas energias, e vão voltar para as suas cidades. E chegando nas suas cidades, irão trabalhar por mais 1 ano, com as energias que levarão de nós. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a alimentar 7 bilhões de pessoas, porque nós vamos produzir tantos peixes nós iremos produzir, que vocês podem ter certeza. Os pescadores irão até o mar, pescarão os peixes e levarão para vender no mercado. E assim, chegando para vender no mercado, eles irão vender. Alguns pescadores irão vender e o dinheiro eles irão comprar um carro novo. Irão pagar a universidade do filho.
Mas haverão outros vendedores, outros pescadores, que irão vender. E quando eles venderem aquele peixe, irão comprar drogas. E ao comprar drogas, eles voltarão no outro dia para pescar mais peixes. E eles levarão mais peixes, porque nós vamos doar para eles mais peixes. E ao levarem mais peixes, eles vão comprar mais drogas. E no outro dia eles voltarão e nós daremos mais peixes. E sabe por que nós vamos continuar dando peixes para eles? Porque nós vamos compreender que eles são um córrego, um riachinho pequeno, que tem que correr, que tem que crescer, que tem que avançar. E que um dia também irão chegar no mar. Quando nós formos mar, nós vamos aprender a amar 7 bilhões de pessoas. Irão habitar o continente do nosso coração. Porque nós seremos tão grandes, que no coração do mar que seremos, caberá a humanidade inteira do Cristo. Assim como cabe no coração de Jesus, no coração de Maria. Porque Deus é o mar inteiro. Jesus é o mar inteiro. Gratidão por me ouvirem. Gratidão por me aceitarem. Eu vim de tão longe. Muito obrigado por estarmos juntos. Muito obrigado por me ouvirem. Durante toda a palestra eu olhei os olhos de vocês. Gratidão pelo olhar de vocês. Gratidão pelo semblante sereno, amigo de vocês. Eu queria aprender em São José do Rio Preto o que era o amor. E eu aprendi no olhar de vocês. Gratidão por me olharem com tanto amor. Gratidão também porque eu queria aprender em São José do Rio Preto o que era a paz. E eu aprendi no olhar de vocês. Gratidão também porque eu sempre sonhei em aprender o que é fraternidade, solidariedade. E eu não sabia que eu aprenderia na noite de hoje, olhando no olhar de vocês. Gratidão por ser o rio que vocês são. Gratidão por aceitar as águas do meu rio, no rio de vocês. Eu aceito as águas de vocês, no pequeno riacho que sou. Gratidão pelo olhar de vocês. Vou levar o olhar de vocês para o meu Piauí. Porque eu preciso plantar amor também no Piauí. Preciso plantar paz e solidariedade no Piauí. E eu encontrei tudo isso na paz e candura do olhar de vocês. Gratidão eterna. Gratidão eterna. Pelo meigo olhar de vocês. Se eu passar a noite inteira agradecendo, a vida inteira agradecendo, será pouco. Um beijo no coração do rio de vocês, que está ansioso para se transformar em um grande oceano, em um grande mar. Muito obrigado.